Oi galera, aqui é o Giorgio e esse é o Cafeína Compilada, um projeto de extensão da UTF-PR Campus Campo Mourão. Estou aqui com o Danilo Sambugaro. E aí pessoal, tô meio gripado, então desculpa um pouco minha voz. E Marielle Vessel, nossa convidada especial de hoje. E aí pessoal, tudo bem? A Marielle tem formação em técnico em informática, aqui pela UTF-PR, tem graduação em ciência da computação, também pela UTF-PR, e atualmente está fazendo doutorado no Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo. É a nossa convidada especial, então bem-vindo, Marielle. Obrigada. A Marielle se formou recentemente aqui no campus, em BCC, e a gente até pensou num tema legal para o episódio. A gente chamou de BCC, o caminho das pedras. E bota pedra nisso. Porque o nosso curso é daqueles que tem fama de ser fácil de entrar e difícil de sair, né? Realmente. Bom, a Marielle passou pelas pedras. Ela venceu as pedras. E a gente tá muito curioso para saber algumas coisas sobre o seu percurso, a sua caminhada, desde o egresso até a colação de grau. Mas primeiro, antes de começar a falar disso, conta pra gente um pouquinho sobre você, sobre o que você gosta, os seus hobbies, interesses. Bom, no meu tempo livre, geralmente eu tô bem cansada. Então, o que eu gosto de fazer, sempre antes de dormir, assistir algum vídeo, alguma coisa no YouTube, alguma coisa pra dar risada ou pra me relaxar, pra tirar o foco dos estudos. Mas isso é o que eu faço quase todo dia à noite. E no tempo livre, que geralmente eu não tenho, eu gosto de conhecer São Paulo, assim, ir em algum parque, conhecer alguma coisa, fazer alguma coisa divertida, para poder também tirar o foco dos estudos. Eu geralmente assisto série, mas eu não faço isso durante o semestre. Eu tô fazendo isso nas férias. Em off, você comentou com a gente que você gosta muito do que faz, ou seja, sentar, estudar, aprender coisas novas. E você acaba passando muito tempo tendo que fazer isso, com as disciplinas e tudo mais. Para você é fácil separar o que é obrigação do que é lazer? Não, não é muito fácil. Apesar de eu gostar de fazer o que eu faço e gostar de trocar horas de série, filmes, por estar fazendo o que eu faço, chega uma hora que a cabeça tá tão cheia do que eu tô fazendo que eu já não consigo mais separar o que é legal do que é meramente muita pressão pra terminar o que eu tenho que terminar. Então acaba que os meus momentos de lazer com o que eu tô fazendo se tornam um pouco chatos e, meu Deus, eu quero terminar isso logo pra poder fazer outra coisa legal. Mas ao mesmo tempo, a hora que eu termino de fazer, eu já quero voltar a fazer algo relacionado com computação. Legal. Uma das perguntas seguintes aqui era se a escolha por BCC foi natural, se Isso, você... você gosta bastante dessa área, né? Uhum. Você descobriu o seu prazer por ela no técnico? Você já entrou no técnico sabendo que você queria isso? Quando você escolheu a computação, eu quero ir. Então, não, eu não entrei. Porque assim, eu entrei no técnico, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu só fui informada de que, olha, existe a UTF, ela fornece um ensino médio muito legal, que vai ser muito bom pra você, e pela minha família, no caso, né, que me falou isso, seria muito interessante que você entrasse. Só que eu não sabia que era relacionado. Tipo assim, eu sabia que era relacionado com computação, informática, mas eu não tinha noção alguma, porque a minha noção de computação, antes de entrar no técnico, era, não sei, Word, Excel, coisas do tipo. Tipo um cursinho de informática, sabe? Então eu achei que seria relacionado com isso. Quando eu cheguei aqui e vi o que era programar, aí isso foi me apaixonando, sabe? Aos poucos. Claro que no começo eu sofri bastante, mas a forma como as aulas eram dadas e eu não sei, no meio do caminho algo aconteceu e que foi muito legal. Mas a ideia de continuar com isso na graduação veio por dois motivos. Eu gostava muito de informática no técnico,
de programação e tal, mas eu não sabia se aquilo realmente seria interessante para eu continuar. Só que eu também não tinha muita possibilidade de sair de Campo Mourão, então eu estava restrita aos cursos que estavam aqui na UTF. Eu gostaria muito de continuar na UTF. Eu pensei muito, será que eu vou para civil? Será que, não sei, eu faço alimentos? Aí conversando com a minha mãe, ela falou: "Mas você já tá na área, você já tem um background sobre isso, por que que você vai mudar? Continua". Eu falei: realmente, acho que eu vou continuar. E foi a melhor escolha que eu fiz. Que legal, que legal. Foi espontâneo, Aham. totalmente, né? Durante a graduação, como a gente tinha comentado há um pouco, a gente sabe que a rotina de estudos é puxada na graduação, o Sim. curso de computação, no geral, exige muito de você. O Uhum. nosso curso aqui é integral, então a gente tem todo o tempo disponível, porque para a gente precisa de fato de todo esse tempo, né? Às vezes ele nem é suficiente, a gente tem que acabar virando noite se a gente não souber dosar a agenda. Mas como foi para você na graduação conciliar disciplinas, projetos? Como que era a sua agenda, o seu dia a dia assim de estudante de computação? Aham. Então, é até engraçado, porque você falou que todo esse tempo disponível não era suficiente, né? E tem mais uma coisa que durante toda a graduação eu trabalhei. Tá Então, brincando? é verdade. Então, assim, eu comecei, como eu fazia o técnico, eu tinha que arrumar um estágio. Então, já no técnico, eu conheci a empresa onde eu trabalhei durante a graduação. Comecei lá como estagiária. Aí eu perguntei se, aí quando eu ainda estava no técnico, eu perguntei se tinha alguma possibilidade de eu ficar lá. Porque eu me interessei, eu realmente gostei muito da área, sabe? Eu gostava de programar, gostava de estar envolvida com isso. Então, eles me deram essa oportunidade e eu fiquei. E aí, com o tempo, isso passou a ser algo que eu necessitava. Então, eu tinha, no começo não, mas depois eu tinha necessidade de continuar trabalhando. Aí eu falei, ok, eu já passei metade do meu técnico, que não foi fácil, trabalhando, eu acho que eu dou conta de passar a faculdade trabalhando. Então, além de todas essas coisas que eu tinha que fazer da faculdade, a minha manhã era reservada para o trabalho. Então, eu tinha a minha manhã trabalhando, eu vinha para o TF à tarde e ficava aqui até às 11. Essa era uma rotina muito pesada. Então, muitas vezes eu pensava, nossa, eu preciso parar com isso, porque senão tá fazendo bem. Mas é aí que entra o foco, sabe? Porque eu sabia que eram duas responsabilidades que eu não poderia desistir. O trabalho, porque eu realmente precisava, e a graduação, que também era um sonho para mim e era algo que ia fazer com que o meu futuro fosse melhor. Então, eu tinha foco. Eu precisava fazer essas duas coisas e eu tentava fazer as duas da melhor maneira possível. Então, eu queria ter boas notas e eu buscava isso. Então, eu reservava realmente todo o tempo disponível para poder estudar. Eu ia trabalhava de manhã e estudava nos momentos que eu estava aqui na UTF e também em casa à noite. Então, tinha noite que eu dormia 4 horas, 2 horas. Mas isso não era sempre, porque chega uma hora que o seu corpo não aguenta. Então, às vezes no final de semana você precisa descansar mais. Mas o importante é sempre você saber que você não consegue fazer mais que 3 coisas ao mesmo tempo. Você tem a sua família, muitas vezes você tem seu trabalho, tem os estudos. Então, assim, se divertir é algo que você, claro, tem que fazer, mas não com tanta frequência, porque não dá, sabe? Eu lembro que algum professor até falou isso em algum momento. Você tem que focar em 3 coisas sempre na sua vida: família, estudos e diversão. Ou então família, estudos e dormir bastante. Você não consegue fazer muitas coisas bem feito. Então, como eu buscava fazer as coisas bem feitas, eu restringi bastante a essas 3 coisas: família, estudos e trabalho. E além disso, chegou uma hora que eu comecei a fazer iniciação científica. Então, era mais uma coisa que eu tinha que produzir. É como um emprego, né? Exato. Então, eu sabia que eu estaria perdendo alguma coisa. E o que seria? O meu sono. Eu teria tirar um pouco de tempo do sono para poder investir nessa outra coisa que seria a iniciação. Eu também, durante a graduação,
fui monitora de banco de dados. Foi muito legal, foi com o André. E ele foi super compreensivo comigo. Ele sabia da carga que eu tinha de coisas pra fazer, então ele foi super compreensivo. Mas também foi algo que demandou tempo. E esse tempo eu tinha que tirar de alguma coisa, sabe? Então, se eu queria me divertir, eu tinha que me divertir um pouco menos. Porque essas responsabilidades tinham que ser cumpridas. Então, é algo mais ou menos assim. É difícil, você precisa ter foco. Muito foco. Que dá certo. Eu sou prova de que trabalhar e ter notas altas e iniciação científica e monitoria, tudo isso dá certo junto. Só que elas precisam de tempo, muito tempo para serem feitas. E planejamento, né? Muito planejamento, realmente. E aí flexibilidade também, Sim. né? Porque tem coisas que os horários mudam e você tem que conseguir encaixar aqui, tirar dali. Sim. Uma coisa, me veio uma curiosidade agora. Exatamente por não ser a realidade da grande maioria dos estudantes, que é conseguir trabalhar e estudar, Uhum. como te ajudou o fato de você ver coisas que você aprendia em teoria na sala de aula e lidava na prática no seu trabalho? Isso é muito legal. Até eu acho que dá uma experiência muito boa, sabe? Você realmente vê que aquilo que você está estudando faz sentido. Aquilo que você está estudando dá para ser aplicado em algo. E por isso ter começado, eu acho, desde o técnico, isso me ajudou também a escolha da profissão. Porque eu já tinha uma experiência de como seria se eu escolhesse seguir ciência da computação. É claro que existem muitas outras oportunidades, além de ser desenvolvedora, mas eu já sabia como seria se eu escolhesse computação e fosse para a área do desenvolvimento. E o legal é que eu conseguia sempre, no trabalho, olha, vocês estão tentando resolver isso, tem algo que eu aprendi na graduação que eu acho que funciona, vamos tentar. Então, essa coisa de trazer um pouco do trabalho para a faculdade, um pouco da experiência, e da faculdade para o trabalho é muito legal. Enriquecedor para o curso e para sua empresa, com certeza, né? Sim. Uhum. Mari, você falou bastante de foco, né? Pra poder conseguir manter todas essas coisas que você tá fazendo na sua rotina pesada. Sim. Falou bastante de manter o foco. Tem alguma coisa durante a graduação que te ajudava a manter esse foco? Ou ele fugia às vezes? Como é que você fazia Ou te pra... atrapalhava também a Isso. manter o foco. Sim. Como é que você fazia pra Sa- manter esse foco? Uma coisa é que, por eu estar com muita coisa para fazer, e muitas delas, tipo o trabalho, não era algo que eu escolhi, entendeu? Era algo que eu realmente precisava e não tinha como fugir. E aí eu olhava para as pessoas e pensava, nossa, como eu queria só estudar. Então, tipo, era um sonho. E aí, para eu poder fazer isso, eu pensava assim, não, eu vou aguentar tudo isso, eu vou trabalhar, eu vou me esforçar, porque eu sei que algum dia eu vou ter essa oportunidade de só estudar e eu vou dar muito valor nisso, sabe? Então, eu acho que foi muito enriquecedor. E muitas vezes, sim, eu perdia o foco no sentido de, gente, eu tô cansada, eu quero parar por aqui. Então, tinha dias que realmente eu não aguentava e dormia, sabe? Não, hoje eu não tô aguentando. Mas isso tinha que ser recuperado de alguma forma. Então, assim, foi uma experiência bem pesada. E eu não recomendo, eu acho que se você puder focar só nos estudos e depois focar só no trabalho, tudo bem, fazer um estágio e tal. Mas levar as duas coisas juntas é bem difícil. Ainda mais com boas notas. Porque vai chegar um momento que é tanta coisa pra você fazer que você vai ter que escolher, sabe? E agora? Eu faço as coisas do trabalho, eu estudo, eu durmo, o que que eu faço? Então, assim, o foco, você tem que buscar forças de dentro de você mesmo e pensar, não, uma hora isso tudo vai me ajudar, isso vai me fazer mais forte. Você pensou em desistir em algum momento do curso, especificamente? Sempre passa pela cabeça isso, não porque eu não me identificava, sabe? Mas é porque realmente, sabe quando você tá num momento, nossa, eu tenho muita coisa pra fazer, eu não sei se eu vou dar conta. Então passa assim uma vontade de largar tudo, mas não realmente aquela vontade, de quero desistir porque isso não é pra mim, mas só pela pressão do momento. Então passou aquela
aquela vontade, nossa, hoje eu queria desistir de tudo para poder ter meu tempo livre, dormir, sair com os amigos e não pensar mais nesses problemas que eu tenho que resolver na faculdade. Mas valeu a pena perseverar, então, né? Sim, realmente. Não, sem comparações. Um dos temas mais recorrentes na graduação, aqui na UTF, eu percebo que os alunos e até os profissionais envolvidos com isso têm dado mais valor atualmente, que é sobre saúde mental. A gente tem uma carga grande para cumprir de aulas na semana, de tudo que envolve cada disciplina, e não raro a gente se pega num momento de lazer falando com um amigo que geralmente é um colega do curso também sobre faculdade. Então a gente acaba não conseguindo se desligar, ou isso é muito difícil de acontecer, de você equilibrar, saber a hora de falar de faculdade, saber a hora de, sabe, esquecer daquilo e se descontrair, relaxar. Como você vê isso, Marielle? Conseguir manter uma boa rotina, uma rotina saudável, sono, alimentação, exercícios físicos e levar bem o curso. Eu acho que eu me vejo bastante nessa pergunta, até porque, como eu tava falando, eu sempre tive essa rotina bem pesada de coisas bem focadas para fazer. E realmente o curso ele exige bastante do aluno e muitas vezes você realmente quer se esforçar porque você quer atingir, sabe? Você realmente quer ser o melhor de você. E aí isso acaba te trazendo uma pressão muito grande. Então, às vezes você vai mal numa prova, você fala: "Ah, é porque eu não estudei o suficiente, então da próxima vez eu vou estudar mais". E aí você acaba virando noite e se esforçando, se esforçando, se esforçando. Só que você também tem um limite, sabe? Então, independente de qualquer coisa, você precisa estar bem. Antes de qualquer coisa, na verdade, você precisa estar bem com você. Você precisa estar feliz com o que você está fazendo. Assim, eu até falo que eu tinha uma rotina pesada, só que eu estava feliz com o que eu estava fazendo, sabe? Então, a partir do momento que você já não tá mais feliz, que você acha, nossa, eu não tô fazendo nada pra mim, eu preciso correr, eu preciso fazer uma atividade física, ou eu preciso sair com os meus amigos e falar de outras coisas. Então você precisa fazer coisas que te deixam bem, que te deixam feliz. Eu realmente estava feliz com o que eu estava fazendo, então por isso que eu conseguia manter um ritmo acelerado e manter o foco só nos estudos assim. Mas hoje eu vejo que eu já não tô mais nesse ritmo. Então, às vezes, eu preciso sair, andar, fazer uma atividade física. Eu até comprei um patins ultimamente, porque para tirar meu foco dos estudos, eu vou e ando com meu patins. Então, eu vejo que isso me faz mais feliz, porque é um momento que eu tenho de lazer, assim, sabe? Isso é importante, porque a partir do momento que você não tá bem, você também não vai conseguir produzir nada, sabe? Então, assim, claro, não vamos também só se divertir, mas tem que ter um equilíbrio. Eu acho que achar o equilíbrio entre estar bem, estar se divertindo e estar estudando o suficiente é o que é difícil, na verdade. Isso é muito difícil. É o que muitas pessoas acham que só se divertir e outras acham que só estudar. Então tem que achar um equilíbrio entre as duas coisas. Às vezes, conversando com um colega ou outro, eu percebo que muitas vezes a gente, por pressão de Uhum. datas para entregar, a gente acaba negligenciando o lazer. E de fato o lazer não é a nossa prioridade. Só que ele precisa ter Sim, o espaço dele. Porque eu acho que é bem o que você falou. Por melhor que a gente esteja rendendo, vai chegar uma hora que a gente vai se sentir cansado e a falta de um tempo de descanso e ou lazer vai fazer a diferença na produtividade mesmo. sim. Você falou que gostou do curso desde o início, até porque veio do técnico, e então eu imagino que a grande maioria das disciplinas foi legal para você cursar, para você aprender os novos conhecimentos que estavam chegando e tal.
Uhum. Mas teve alguma experiência que te marcou durante a graduação? Eu achei, assim, eu entrei na graduação, eu sabia que ia ser bem diferente do técnico, mas que algumas coisas do técnico me ajudariam, sabe? Então, tipo, algoritmos mesmo do primeiro semestre. Eu já tinha alguma facilidade por causa da minha experiência no técnico. Mas a partir do segundo semestre, isso já foi embora, todas as pessoas se igualaram, porque é só o primeiro semestre, assim, que o técnico me ajudou, depois, realmente... Eu até tinha escutado isso de algum professor, e realmente é verdade. E o que me marcou na graduação foi realmente a fase final, sabe? Era a fase que eu tinha menos disciplinas, mas mesmo assim, a pressão do TCC e de entregar algo legal, algo que realmente fosse válido e interessante. Ainda mais porque eu sabia que eu queria continuar na área acadêmica, então eu queria realmente fazer algo que fosse interessante e que gerasse valor, sabe? Então teve o TCC, eu já vinha trabalhando com o professor Igor Vise, e aí um dia ele chegou e falou pra mim, então, pro seu TCC, nós vamos continuar essa ideia, tal, tal. Aí eu pensei, nossa, meu TCC, olha só, já o meu orientador. E foi assim, desse jeito que a gente começou a trabalhar junto, ele foi falando sobre o TCC, a hora que eu vi eu já estava planejando o que eu ia fazer, como eu ia fazer, e foi muito legal, sabe? A experiência é muito legal. É diferente de tudo que a gente vê na graduação, porque é um momento que você tem realmente para fazer um trabalho grande, um trabalho que você tem que dedicar bastante tempo. Até por isso que o TCC2 é como se fosse uma disciplina, mas não tem aula. Mas é legal você usar os horários para fazer, porque realmente dá trabalho. Porque você precisa entregar algo de valor, sabe? Algo que faça sentido. Então, dá muito trabalho e foi algo muito legal. Eu tava bem nervosa, assim, para apresentar. Tava com medo do que a banca ia falar. Mas foi muito legal, foi uma experiência que eu lembro até hoje, tanto do TCC1 como do TCC2. E o Danilo tava lá, me escutou falando. Eu conheci a Marielle bem nessa parte, Uhum. que ela estava no final da graduação, né? Quando ela estava enfrentando o TCC. Realmente, o TCC ele marca qualquer aluno da graduação, eu acho. Infelizmente eu não pude ir nas apresentações dela, porque ela insistia em apresentar sempre quando eu tinha prova. Fazer o quê? Queria ter ido em alguma, pelo menos. Mas eu gravei uma e mandei lá pra você. A apresentação TCC1 eu vi, sim, de fato. E ela falou sobre fazer um trabalho que agregue, né? E, bom, o trabalho dela, realmente, eu li um pouco, ficou muito bom. Não entendi muita coisa. Muito grande o trabalho dela, nossa, mais de 80 páginas. Não sei como conseguiu chegar nesse ponto. Realmente ela gosta de escrever. Acho que a área acadêmica é mesmo pra ela. Fala um pouquinho do que foi o seu TCC. Então, a gente vinha trabalhando sobre recomendação de mudanças. Num projeto de software, é mais ou menos assim. Sabe quando você entra num e-commerce e aí e você visualiza um produto e ele te dá sugestões de produtos para você comprar que são relacionados com aquele, mas não relacionados com aquele. É porque pessoas que compraram aquele produto também compraram aqueles produtos que são mostrados para você, sabe? Uhum. Então, fazendo essa analogia, num projeto de software, a gente tem os nossos arquivos, as nossas classes, e a gente tem os desenvolvedores que trabalham nessas classes, certo? Nesses arquivos. E então os arquivos eles são os produtos e os desenvolvedores eles alteram esses arquivos para resolver um problema ou então para melhorar alguma funcionalidade. Então, um desenvolvedor que ele é novato, digamos assim, naquele projeto, e ele tem que realizar alguma tarefa, ele fica um pouco perdido. Quais arquivos ele deve modificar para poder realizar uma tarefa? Então, existem algumas técnicas que recomendam arquivos baseado em outros arquivos que aquele desenvolvedor já está mexendo. E aí, no meu trabalho de TCC, a gente usou um algoritmo genético para poder otimizar uma dessas técnicas existentes
para gerar essas listas de recomendação de forma que o desenvolvedor realmente obtenha arquivos bem relacionados com aquele que ele está mexendo e que fique mais fácil para ele decidir se ele realmente tem que alterar aquele arquivo que foi recomendado ou não. Então é realmente algo para ser usado na prática, sabe? Para facilitar a vida de um desenvolvedor. Para ver se o que a gente estava fazendo realmente tinha algum sentido, se estava realmente ajudando ou não, a gente pegava dados de repositórios no GitHub. Então, usamos mineração de dados para pegar aqueles dados, entender aqueles dados de projetos grandes hospedados. Durante a graduação, teve algum professor que te marcou, que te inspirou, que te deu um apoio, assim, especial? Sim. Então, como eu estava falando, além dele ter sido meu orientador, o Igor Visi, ele realmente, assim, me inspirou. Até surgiu a oportunidade. Eu fiz orientação a objetos, a matéria de APO? APO com ele. E eu lembro que na última aula tava eu e o Bruno apresentando um trabalho. E ele falou, olha, eu tenho oportunidades, assim, se algum de vocês tiver interesse em trabalhar comigo. Aí, ok, isso passou. Falei, tudo bem. Aí eu lembro que eu ia pela primeira vez no Congresso Brasileiro de Software, na CBSoft, lá em Belo Horizonte, em 2015, isso. E aí tinha várias oportunidades de mini curso e eu não sabia qual eu faria, né? Aí eu entrei em contato com o Igor. E aí eu falei, Igor, eu tô aqui fazendo minha inscrição. Sei como me dar alguma orientação. Aí ele me deu. Ele falou, faz um mini curso do Maurício Anishi, que vai ser bem legal, um tutorial bem legal, que no caso tinha a ver com a ferramenta que ele desenvolveu para mineração de dados, né, de repositórios de software. E aí ele já introduziu a conversa. Olha, estou aqui em São Paulo, estamos conversando sobre um possível coisa para se pesquisar. Se você quiser, a gente pode marcar uma reunião e conversar. E nisso surgiu, eu conheci o Igor, conheci o trabalho dele, admiro muito o trabalho dele. Então eu trabalhei com ele durante basicamente 2 anos, quase 3 anos. E eu pude conhecer o trabalho dele, então isso me inspirou bastante, sabe? Então, além dele ter sido o meu orientador, teve um tempo ali de iniciação científica que eu pude trabalhar com ele, que foi muito legal, um tempo de muito aprendizado. Que nem a gente brincava, né? O Viz é pai. O Vizia pai. Tem uma época, assim, de vez em quando eu brincava com a Marielle falando que ia fazer projeto com o Viz também. Eu falava, não, sai, o Viz é meu. Eu realmente não sei como é nos outros campos, nas outras universidades, mas o nosso departamento de computação aqui acho que a gente é privilegiado, Sim. porque tem vários professores que a gente consegue chamar de pai, né? Com certeza. Não, de forma geral, assim, eles são muito abertos a, tipo, tanto dúvidas que você chegar na sala, sabe, ter a oportunidade de chegar, bater na porta e falar, professor, posso fazer uma pergunta? Eles te receberem tão bem, sabe? Eu acho isso uma oportunidade muito legal, que os alunos deveriam explorar mais, sabe? Que realmente é muito legal. Aí, gente, fica a dica. Realmente. Você tem alguma dica para quem está na graduação? Para quem está talvez ingressando ou ali no meio do curso? Sim. Eu vou voltar no que eu já falei hoje, sobre ter foco, sabe? Porque eu realmente já passei essa informação para outros amigos que fazem o curso. Eles estavam pegando muita coisa para fazer e eu falei, não faz isso, porque isso não dá certo, sabe? Não dá certo mesmo, você precisa ter foco. Então, tipo assim, se você hoje tá pensando em começar o BCC, saiba que você vai estar entrando num mundo novo para você. É normal no começo não entender o que está sendo passado na aula, ficar um pouco perdido com a parte de algoritmos e tal, porque realmente é algo novo. A parte de matemática é um pouco difícil? É. Só que você já viu matemática desde quando você entrou lá com a sua tia do prezinho, sabe? Então é algo um pouco mais natural. Então
ter foco no sentido assim, agora que você entrou, é o momento de você focar nas disciplinas e aprender. Conforme vai passando o curso, você pode começar a pensar em uma iniciação científica, ou então, na época do estágio, pensar num estágio. Mas isso aos poucos e sempre com poucas coisas de cada vez. Não dá para pegar um estágio, uma iniciação científica, mais alguma outra coisa e mais diversão, entende? Então, assim, sempre focar. Qual que é o seu objetivo? Ah, é terminar o curso. Então, se isso tudo é muito novo para você, foca em aprender no primeiro semestre. Foca em aprender. Aprender o que é algoritmos, qual que é o mistério desse curso, porque realmente parece muito difícil, mas quando você começar a gostar do que você está fazendo, você vai ver que você vai conseguir. E aí, quando as coisas começarem a surgir, novas oportunidades começarem a surgir para você, você precisa decidir se aquilo realmente é importante naquele momento. E se você pegar aquilo, realmente isso é importante, eu quero fazer, faça aquilo e só aquilo, sabe? Escolha as coisas que você vai fazer. Porque muitas vezes já vi casos de pessoa fazendo, trabalhando, né, estágio, iniciação científica, aí queria também começar um outro projeto e queria, sabe, dominar o mundo. Realmente não tem como, você precisa focar e ter objetivo. Então, coloca um objetivo na sua cabeça, foca e escolha o que é melhor para você fazer naquele momento. Claro que o principal e o que você nunca pode deixar de fazer são as matérias, sabe? Nada pode passar na frente das suas matérias. Por mais que uma iniciação científica vai gerar valor para o seu currículo, sabe? Os artigos que você escreve vai gerar valor para o seu currículo, mas o foco o seu agora é a faculdade. Então, as suas notas têm que estar condizentes com o tanto de coisas que você produz extra classe, sabe? E isso não pode perder o sentido. Você já tinha mencionado que queria seguir carreira acadêmica e deu certo. Você se formou quando mesmo? No final de 2017. Ah, ok. Agora. Então, foi... Vale ressaltar aqui que ela se formou com a melhor nota da turma, tá? Só queria ressaltar isso. Trabalhando na graduação, né? Tudo isso e ainda conseguiu se formar como melhor da turma. E... Parabéns pra Marielle. Com certeza, parabéns pra Marielle. Obrigada. Como foi? A gente sabe que você conseguiu pular o mestrado. É uma coisa que não se vê todo dia. Como foi para você alcançar esse objetivo, que era ingressar na pós-graduação, num curso muito respeitado, que nós sabemos que temos no Instituto de Matemática e Estatística na USP? Então, existem duas respostas para isso. A primeira é que foi um sonho no sentido, em todos os sentidos. Foi um sonho porque eu acho que qualquer pessoa que tenha vontade de continuar na área acadêmica gostaria de ir pro IME, porque lá realmente, além da estrutura ser muito boa de professores, de conteúdo, tem muita oportunidade, sabe? As empresas vão lá procurando alunos. Então, assim, você conhece gente de todo lugar, tem muita palestra, muita gente de fora que vem da palestra. Então, assim, tem muita oportunidade, é muito legal. Mas também um sonho no sentido de que eu já disse que era o meu sonho só estudar, sabe? Então, quando essa oportunidade chegou, eu realmente agarrei ela. Eu desisti de tudo, digamos, eu tinha um trabalho aqui, como eu tinha terminado a graduação, eu tinha oportunidade de continuar trabalhando, agora em período integral, e eu desisti disso para tentar uma bolsa e ir lá na cara e na coragem, sabe? E porque realmente era um sonho e eu queria agarrar isso com todas as forças. E a outra resposta seria no sentido de que eu também não conhecia a oportunidade de fazer um doutorado direto, mas não é algo tão anormal assim, sabe? É algo comum. Então, alguns programas de pós-graduação oferecem essa possibilidade e existem duas formas de você conseguir.
A primeira é você mandando a sua proposta, e assim que você sair da graduação, você já consegue entrar direto no doutorado. E a outra é você estando no mestrado lá nesse programa que oferece oportunidade, você faz na sua qualificação de mestrado, você faz algo muito legal e que realmente a banca e quem está te avaliando entende que poderia se transformar num doutorado, e aí você pula para o doutorado. Então, tem essas duas possibilidades. Eu só conheci melhor a segunda, porque quando eu estava lá conversando com o pessoal, eu descobri que tinha bastante gente que tinha entrado e aí foi dessa forma. Eles entraram no mestrado, fizeram algo muito legal e no lugar de defender a dissertação, eles já pularam pro doutorado. Então não é algo, sabe, tão anormal. É porque a gente não está exposto a isso todo dia, então muitas pessoas não conhecem, não sabem que há essa possibilidade. E aí, uma das coisas, assim, que ajuda no processo, independente se você quer entrar no mestrado, no doutorado, é você ter o contato com algum orientador que queira te orientar, sabe? Então, ter alguém lá dentro que esteja querendo te orientar já é algo que facilite bastante. Mas mesmo assim, eu fui submetida a um processo que eu tive que mandar todo o meu histórico escolar. Eu mandei tudo que eu fiz na graduação, tipo de iniciação científica, de artigo, e eles avaliaram se eu poderia ou não ir direto pro doutorado ou se eu teria que fazer o mestrado antes. Bom, apesar de não ser assim tão incomum sair da graduação e já ir direto para o doutorado, qual que é a diferença entre passar pelo mestrado primeiro e depois ir para o doutorado ou fazer direto? Uhum. Então, é como se o mestrado ele tá ali para te dar um suporte, para te preparar para o doutorado, certo? Então, o que acontece quando você vai direto para o doutorado é que não é como se eu fizesse apenas o doutorado, porque eu tenho uma carga maior de disciplinas a serem cumpridas. Então, é como se eu fizesse todas as disciplinas que eu tenho que fazer no mestrado e depois todas as disciplinas que eu teria que fazer no doutorado. Então, agora no começo, eu vou ter uma carga bem maior de disciplinas a serem cumpridas. A diferença é que eu precisaria já ter alguma experiência maior com pesquisa, porque na verdade o mestrado serviria para isso, sabe? Para me preparar ali com a dissertação e com os artigos que eu escreveria, para me preparar mais para o doutorado. Na verdade, tudo que eu fiz na graduação, porque ainda não é muito comum que alunos de graduação escrevam artigos e publiquem, e por mais que eles façam iniciação científica e tal. Então, essa experiência que eu pude ter na graduação me proporcionou uma experiência que pôde me levar ao doutorado, sabe? Então, que normalmente essa experiência ela é obtida no mestrado. Então, a diferença é essa: se você faz o mestrado e depois o doutorado, você cumpre algumas disciplinas, pesquisa, escreve a sua dissertação. Pronto, você tem o seu mestrado completo. Depois você faz o doutorado, você faz mais disciplinas, faz a sua pesquisa e a sua tese. No doutorado direto, todas as disciplinas elas são concentradas no começo, uma carga maior de disciplinas, e depois você faz a sua tese. E por isso eu tenho então 5 anos para fazer cumprir o meu doutorado, que no caso, se eu fosse fazer o mestrado e depois o doutorado, seriam 2 anos de mestrado e depois mais 4 anos de doutorado. Você comentou aí que o mestrado te dá essa base de pesquisa, né? Uhum. De artigos. Eu lembrei aqui que durante a graduação você teve a oportunidade de fazer uma apresentação parcial do seu TCC na CBSoft, né? Que é o Congresso Brasileiro de Software. Como foi essa experiência você apresentou o TCC em si, teve seu artigo próprio? Ah, legal. Como que foi? Então, essa experiência realmente foi muito legal. Estar lá apresentando foi algo que também me marcou muito, porque naquele dia eu pude perceber que não era realmente comum alunos de graduação estarem lá. E aí, quando eles descobriram que era aluna de graduação, eles ficaram, sabe, ao mesmo tempo surpresos e felizes por alunos de graduação estarem fazendo trabalhos legais, estarem contribuindo para a pesquisa. E foi uma experiência muito legal. E quanto a ser o meu TCC ou não, na verdade, tudo começou quando eu estava escrevendo esse artigo para mandar para lá.
Então, na verdade, o meu TCC que surgiu do artigo e não o artigo que surgiu do TCC, sabe? Isso é interessante. Legal. Então, na verdade, esse artigo era como se fosse o meu TCC-1. Então, o meu TCC-1 surgiu do artigo. Claro que pro TCC eu acabei fazendo mais coisas, porque eu consegui ter mais resultados e a gente teve mais ideias, então acabamos fazendo mais coisas. Mas o artigo surgiu, o TCC surgiu do artigo. Que Bem legal. É Muito interessante, legal. eu não sabia Por dessa isso parte. que eu recomendo alunos começarem iniciação científica, porque assim, é bem difícil, na verdade, você pensar, nossa, o que eu vou fazer no meu TCC? Mas quando você entra em contato com algum professor e você descobre sobre o que ele pesquisa, o que ele faz, você acaba se aproximando e se interessando, e aí as coisas começam a surgir naturalmente, sabe? Então, aquilo que você faz na sua iniciação científica pode gerar o seu TCC. Claro que se você não achar que aquilo, não, eu não quero que o meu TCC seja sobre isso. Legal essa experiência, muito interessante, mas não é o que eu quero. Você pode procurar outro professor, conversar, mas muitas vezes isso acaba surgindo, sabe? Nascendo de uma iniciação científica. E isso é legal, porque aí você já teve todo um trabalho na iniciação científica e aquilo não é perdido, sabe? Aquilo na verdade, estendido para algo maior. Isso é muito legal. Eu concordo totalmente. Eu acho que a iniciação científica, eu acho que todo aluno devia fazer. Tipo, Sim. ela treina a sua autocrítica, ela treina o seu raciocínio para você fazer artigos, ela te ensina de fato a pesquisar. Nós temos na grade a matéria de METEP, né, de metodologia de pesquisa, mas eu não acho que ela só ela por si é suficiente. Você fazer na iniciação, você vê na prática, você sente na pele como que é escrever um artigo, como que é Sim. pesquisar, como que você tem que fazer toda aquela base teórica. O legal que você mencionou a disciplina, até interessante, que não foi só pro TCC que a pesquisa relacionada ao artigo serviu. Na disciplina de METEP eu também usei coisas relacionadas, porque era na mesma época, sabe? E o professor de Legal. METEP também era o meu orientador, então eu pude dar continuidade pro que eu estava fazendo e uma coisa correlacionada com a outra, relacionada com a outra. Isso é muito legal, porque aí sim você começa a ver que aquilo que você está fazendo está gerando frutos e se relaciona. O seu curso todo, sabe, se auto-relaciona. É muito legal. E saiu do interior do Paraná e foi para capital Isso. paulista. Como foi a adaptação, ou como está sendo, porque é algo um tanto recente, né? Sim. Cidade nova, pessoas diferentes, exposição a todo tipo de cultura, eu imagino, porque a gente aqui na UTF, que é um campus pequeno, já tem essa exposição e é muito legal. Eu imagino que numa cidade grande, numa universidade como a USP, seja ainda maior, né? Então, como tá sendo tudo isso? Sim. É muito legal. Eu acho que no começo, como eu tava tão assim, maravilhada com o que tava acontecendo, eu nem tava acreditando. Eu lembro que eu entrei no ônibus pra ir embora, sabe? Aí caiu minha ficha. Nossa, eu tô indo realmente morar em São Paulo e eu vou ficar lá. E essa é a última vez que eu tô voltando. Tipo, eu tava levando todas as minhas coisas, então tava indo mesmo. Aí começou a cair a ficha. E aí quando eu cheguei lá, era tudo tão novo, tão legal, que foram só experiências legais, sabe? Mas realmente, tem pessoas de todos os lugares, então algo que não era comum aqui era eu escutar as pessoas falando inglês. Então, tipo, eu tava no ponto de ônibus, tinha das pessoas conversando em inglês e elas realmente não eram do Brasil, sabe? E agora é algo totalmente comum, que eu já nem olho mais pro lado, mas antes eu ficava, nossa, olha isso! Ou então, as pessoas conversando em espanhol, que também tem bastante estudantes que vêm de países que falam espanhol. Então, isso é bem legal. Realmente ter o contato com essa cultura. Assim, foi difícil? Foi. Só que eu acho que eu ainda tô tão empolgada com tudo que tá acontecendo que tá sendo uma experiência muito interessante, muito legal. Chegar lá, conhecer o novo laboratório que eu faria parte. O pessoal me recebeu super bem. Eles me apresentaram tudo como que funciona a USP, os bandejões, né, que são onde a gente almoça, toma café e janta. Foi
uma experiência muito legal, sabe? Eu fui bem recebida, tanto pelos professores quanto pelos alunos. E é muito legal estar lá. E por enquanto tem sido uma experiência muito boa, eu não tenho nada de negativo, assim, pra falar, nossa, aconteceu tal coisa que foi ruim. Tudo tem sido muito legal. Eu não sei se é por eu estar empolgada, mas tá sendo muito legal. Que demais. A primeira fase do doutorado, a gente sabe, a primeira parte é você tem as disciplinas, né? Uma curiosidade é o curso aqui da UTF, o que você viu durante a graduação, te deu suporte? Tem dado suporte para você fazer as disciplinas lá? Sim. Nesse primeiro semestre, eu fiz uma disciplina de linguagem de programação, que é uma disciplina muito parecida com a que a gente tem aqui, sabe? Então, nas aulas, como a professora começou a expor o conteúdo, eu lembrava muito do que foi visto aqui. E, sim, uma disciplina realmente muito parecida. E me ajudou muito já ter essa experiência que a UTF me proporcionou, sabe? Mas também tem o lado de que, como a gente está falando do Instituto de Matemática e Estatística, então as matérias de teoria, elas realmente envolvem muita matemática. Mas muita matemática mesmo. Conceitos matemáticos, sabe? Então, eu também fiz a matéria de autômatos que a gente tem aqui. Essa matéria foi bem diferente. A forma como o conteúdo foi exposto foi bem diferente. A forma como foi cobrada também, porque sempre com provas matemáticas, sabe? Mas, de qualquer forma, já ter estudado aqui na UTF me proporcionou entender o conceito que estava sendo passado de uma forma mais fácil, porque eu tinha também colegas lá que nunca tinham visto autômatos na vida. Então, para eles foram assim, bem mais difícil, porque a primeira exposição a autômatos, né? Então, realmente eu considero que a UTF me preparou bem para estar lá. Como que é a sua agenda hoje? Sua rotina como doutoranda? Agora eu tô de férias, então eu tô terminando algumas matérias ainda. Mas quando eu tava realmente cursando as matérias, eu tinha alguns dias na semana com matérias. Eu fazia 3 matérias lá. Então eu ia logo cedo pro instituto. Mesmo quando eu não tinha matérias, eu preferia ir pra lá porque em casa eu sentia que eu não produzia bem. Então eu ficava lá o dia todo. E aí, conforme as matérias iam sendo dadas durante o dia, eu ia tendo coisas para fazer, ou sempre listas lá, eles dão muitas listas de exercício, principalmente nas matérias de teoria. Então eles dão listas grandes que realmente ocupam o seu tempo. Então eu ficava lá e eu fazia, sempre tirava dúvida do pessoal e ia fazendo as listas lá. Então, basicamente, estudava durante a manhã e a tarde, em alguns dias, e o tempo restante eu ficava lá estudando e sempre ocupada com alguma coisa das matérias, sabe? Por mais que eu fazia apenas 3 matérias, essas matérias elas realmente ocupavam o meu tempo. Para quem tem vontade de seguir carreira acadêmica, quais são suas dicas? A primeira coisa é pensar realmente se você está disposto. Porque, assim, como qualquer outro lugar, não pense, eu vou permanecer na academia porque eu não gosto da pressão que tem numa empresa. Mas aqui também tem muita pressão, porque você precisa atingir seus resultados, você precisa dar continuidade à sua pesquisa e muitas coisas acontecem nesse meio tempo que fogem do seu controle, sabe? Então, assim, não pense realmente, eu vou fazer isso porque eu não gosto da indústria. Não, realmente veja se isso é o que você gosta, porque existem muitas outras oportunidades e você precisa realmente saber se continuar na área acadêmica é o que você gosta. Aqui no Brasil, se você continuar na área acadêmica, você vai provavelmente dar aulas. Então é realmente isso que você quer, sabe? Se imagine dando aula para sua turma da graduação. Seria isso que você espera? Porque realmente não é só sobre pesquisa que a gente está falando, é sobre dar aula, é sobre ter metas
é muito mais amplo do que isso. Então, e também você vai gastar mais ou menos mais uns 5, 6 anos da sua vida estudando antes disso tudo acontecer. Então é algo muito a longo prazo, você precisa pensar realmente se é isso que você quer. Mas se for realmente o que você quer, é algo muito legal. Tem muita oportunidade, é muito interessante. E algo que foi legal pra mim, como eu passei 8 anos aqui, sair é muito legal. Porque eu tava acostumada com os professores aqui, eu sabia como funcionavam as coisas, sabe? Eu sabia qual era o grau de dificuldade. Por mais difícil que fosse, eu imaginava qual era o grau de dificuldade das provas, eu sabia qual era o ritmo dos professores, como os professores avaliavam, como funcionava a universidade num todo. Então, sair daqui e ver como as coisas funcionam fora, nem digo fora do Brasil, mas fora dessa universidade, foi legal também para ter uma visão geral de como as coisas são. Então, essa experiência de ir pro IME, são mais voltados na matemática, colocam matemática nas matérias que aqui a gente não via tanto isso. Então, foi uma visão diferente. Então, eu também aconselho ter essa possibilidade de ir para outro lugar, conhecer novas universidades, estudar em lugares diferentes que vão te proporcionar essas novas experiências que são muito enriquecedoras. Você comentou sobre, no Brasil, ser uma realidade, cientistas terem que dar aula também. Acho que para alguns isso acaba sendo um problema, eles gostam mais da pesquisa. Você, pessoalmente, se vê dando aula? Sim, nem sempre foi assim porque eu não tive contato cedo com, não tinha experiência. E aí sempre quando eu ia explicar alguma coisa pra alguém, as pessoas, não tô entendendo, meu Deus, mas eu tô falando da forma mais clara possível, a pessoa não tá entendendo. Eu acho que tem algum problema, eu não consigo ensinar uma pessoa. E aí eu sempre admirei muito as aulas do Radames. Desde o ensino médio, técnico, né? Eu tive aula com ele e eu gostava muito da aula dele. E também ele como pessoa, como professor, que ele era muito legal com os alunos, tinha uma proximidade. E eu lembro que quando eu terminei o técnico, entrei na faculdade, eu tava, acho que no segundo semestre, ele me mandou um e-mail perguntando se eu poderia dar aula particular para um pessoal que tinha entrado no técnico e estava precisando de aula em algoritmos. Então ele tinha lembrado de mim para poder dar aula para esse pessoal. Isso foi muito especial, uma experiência e uma lembrança muito legal que eu tenho. E foi o primeiro contato que eu tive dando aula. Então, claro que aquilo era algo bem profissional, então eu tinha que transmitir o conteúdo de forma com que a pessoa entendesse. Afinal, eles estavam me contratando para aquilo. Foi muito legal, eu me preparei para dar aula. Eu pude ver que aquilo de a pessoa não entender o que eu estava falando no começo, bem antes, quando eu não dava aula, era simplesmente coisas do acaso, porque não foi o que aconteceu na aula, sabe? Eu via que o pessoal era bem participativo, que eles entendiam o que eu estava falando, eu conseguia mostrar de forma clara. Então foi uma experiência que contribuiu bastante para eu falar, não, acho que eu tenho futuro nisso. Estamos todos muito felizes por ter conseguido te receber aqui. A gente vinha combinando o papo há algum tempo, como a gente comentou no início, e eu fiquei muito empolgado. Fiquei mais empolgado quando o Danilo também falou que ia participar. Com certeza, né? Eu queria te agradecer por ter encontrado um tempo na sua agenda para conversar com a gente, e eu tenho certeza que o pessoal que tá ouvindo curtiu demais também. Eu fiquei empolgado o tempo todo. Ela tava falando e eu tava, uau, que sensacional. E muito obrigado, Marielle. Imagina, foi um prazer. É muito legal voltar aqui ao TF. Eu estava com saudade, afinal, depois de 8 anos vindo todos os dias pra cá, passar 6 meses fora e voltar é uma sensação muito legal, experiência muito boa. E poder compartilhar um pouco disso. Eu sei que isso não é um sonho só meu de continuar. Então é legal o pessoal ver que é possível, que existem muitas possibilidades. E exemplos próximos, né? Sim. Exemplos próximos.
Então, até aí é isso. Obrigado, pessoal, por nos ouvirem até aqui e até o próximo episódio. Até mais, pessoal.